Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente está abrindo hoje o capítulo 3 e esse é o nosso vídeo de número 7 da nossa playlist. Quem quiser estudar apenas esse assunto, ok assistir o vídeo de hoje, é o primeiro vídeo do capítulo, mas o ideal, até para poder entender melhor o que vai ser estudado, o ideal é assistir desde o primeiro ou pelo menos assistir os dois últimos vídeos que tratam do psicoscópio, porque nós estamos ainda dentro do contexto do psicoscópio, que é um aparelhinho para ver as energias espirituais, ver as emanações de pessoas, de encarnados e eventualmente também de desencarnados, enfim, detalhes que a gente já explicou. Então, é importante ter conhecimento do que se trata para ficar mais fácil. E algo que eu já quero chamar a atenção desde já. O nome do capítulo do livro, desse capítulo 3, é Equipagem Mediúnica. Eu já quero ser muito claro que nesse capítulo não tem nada de outras ferramentas, outros instrumentos além do psicoscópio. Então não vai se falar de outros aparelhos tecnológicos que a espiritualidade usa. Porque quando fala em equipagem, a gente pode querer pensar em equipamentos, e não é o caso, tá? Então eu não quero que pareça clickbait, e o título do capítulo não é meu, o título é do André Luiz. Talvez tenha feito sentido na época, mas para a nossa comunicação atual, eu fiquei com receio de jogar o título e depois não ter nada de, entre aspas, de novo, em termos de tecnologias, e aí causar uma frustração, haver uma quebra de expectativa. Então eu estava preocupado com isso. Então, não teremos outros aparelhos além do psicoscópio, mas seguiremos no livro com as instruções que o livro nos traz. Esse é um capítulo mais tranquilo, mais palatável. A gente encarou, né, outros capítulos, os dois primeiros que foram bem difíceis, além do prefácio, da abertura, que exigiram bastante da gente. Esse aqui é como se fosse um capítulo de respiro. Então, a gente vai deixando os conteúdos que foram estudados eles assentarem e agora a gente respira um pouco. É mais suave, é de mais fácil entendimento. Então, equipagem mediúnica. Um resuminho do capítulo só para nortear a gente. A equipagem mediúnica refere-se ao conjunto de habilidades, conhecimentos e instrumentos que os médiuns usam para realizar suas atividades de comunicação com o mundo espiritual. Então, quais são as equipagens? Intuição, clarividência, clareaudiência, psicografia, enfim, são as faculdades mediúnicas, tá? Essa é a equipagem mediúnica. Então, eles vão analisar o grupo espírita dentro daquela casa que já foi mencionada. Eles vão analisar os médiuns, os participantes um a um, analisar as qualidades individuais e também as faculdades mediúnicas e como que cada pessoa está no grau de desenvolvimento e de bom uso das faculdades mediúnicas que possui, que desenvolveu até então. Então a equipagem é essa, eles olham para os encarnados como instrumentos. Então nós somos os equipamentos da espiritualidade, em um outro olhar, e os recursos que foram desenvolvidos em nós e que podem ser por eles utilizados dentro da reunião. E é algo que eu sempre falo nos estudos, eu falei bastante no estudo do Diálogo com as Sombras, que o nosso papel é nos desenvolver para atrapalhar o menos possível a espiritualidade. Então, inverte, porque é muito comum a gente se colocar numa posição de superioridade e como se a espiritualidade estivesse ao nosso serviço. Uma visão bem egoísta, autocentrada de que nós fazemos o trabalho acontecer. Mas na verdade é o contrário. O trabalho, quem faz acontecer são eles. A gente é recurso, a gente é instrumento da espiritualidade. Então, seríamos, com as faculdades e com as possibilidades de cada qual, somos os equipamentos ali da espiritualidade. Então, esse é o melhor olhar para a gente entender o capítulo.
e para entender a nossa vivência no centro propriamente, né? Ainda dentro do resumo, o desenvolvimento da mediunidade requer disciplina, estudo e uma conexão profunda com o bem. Sem mais apontamentos. Então vamos começar o capítulo. Já é assim. Conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador, que é o Aulus. Equipagem mediúnica. E detendo-se ao pé de companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou: este é nosso irmão Raul Silva, que dirige, então é o dirigente da reunião, dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho de seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Então, uma pontuação aqui. A responsabilidade do Raul Silva, que é o encarnado, que é o dirigente ali da reunião, a responsabilidade é muito maior, porque ele é colocado aqui na figura de um regente. Então ele é o responsável, ele é a pessoa que vai ter que organizar e equilibrar e fazer a coisa acontecer de forma harmoniosa, como se fosse numa orquestra. Então, cada trabalhador, trabalhadora, cada membro ali do grupo é um instrumento ou é um equipamento que cabe a ele organizar aqui na esfera física, mas ele, obviamente, precisando estar muito sintonizado com a esfera espiritual. Então, o papel de um dirigente de trabalho é esse. É ser o melhor possível na harmonia com as pessoas para conseguir o melhor clima e ser o mais honesto e o mais equilibrado e sensato e ter o maior desenvolvimento possível do autoconhecimento para conseguir criar espaço para a espiritualidade se manifestar e fazer a parte dela na regência maior do trabalho. Então, a grande questão que eu chamo a atenção aqui, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade. É importante a gente destacar isso, que se nós não tivermos um grupo que é afetuoso, amistoso, que tem um clima saudável, a vibração ela não vai ser das mais poderosas, considerando que o amor, que essa coisa de quando o coração se aquece, o coração se manifesta, é o melhor clima que é possível, é o melhor clima que nós podemos construir aqui. Se a gente trabalha num regime de apenas disciplina, que é fundamental, mas se não tem afeto, se não tem amizade, se não tem um respeito e um carinho entre as pessoas, o trabalho é morno ou frio. Minha sincera opinião. Então, a grande dificuldade, penso eu que a grande dificuldade dos dirigentes de casas espíritas ou de qualquer lugar, de qualquer coisa, seja de uma empresa, seja do que for, a dificuldade é você equilibrar a disciplina com harmonia, com respeito, com felicidade. Se não houver um espaço onde se construa felicidade entre as pessoas, sabe, tá tendo a reunião, ok, tá tendo trabalho, só que eu tenho minhas dúvidas se tá tendo desenvolvimento real. Porque se a gente não caminhar para a felicidade, que é a meta final, embora o cristianismo na origem, né, Cristo não fale só exatamente a palavra felicidade, mas a doutrina espírita fala isso em diversos momentos. A gente estudou melhor esses assuntos na série do O Espiritismo na sua expressão mais simples, que está aqui no canal. Traz a felicidade como meta e outras vertentes espirituais de autodesenvolvimento. Especialmente vou citar que eu sempre
gosto de ressaltar o budismo, que é bem conhecido. Tem a palavra felicidade como a grande meta. Se a gente não tiver um ambiente que ajude a promover a felicidade espiritual, tá faltando alguma coisa. Então, acho que precisa de ajuste. Então, assim, eu gosto de deixar essa pontuação. Acho que é muito importante. A gente tem que olhar para as casas que frequentamos, que trabalhamos, que a gente eventualmente dirige, olhar para as pessoas, para as nossas casas, para as nossas relações e avaliar se estamos construindo, se estamos contribuindo para a felicidade. Se não houver isso, se for tudo muito duro, tudo muito frio, é só pensar. Pensa assim, qual a cor ou como que seus olhos ficam quando você pensa em felicidade? Se seus olhos brilham ou se seus olhos ficam nublados? E se a gente pensa unicamente em disciplina? Quando eu penso unicamente em disciplina, eu vejo algo muito eficiente, mas eu não vejo luz. Se eu penso só em disciplina, para mim não tem brilho algum. Então, se a gente consegue um ambiente que tem por essência o amor nas suas manifestações diversas, com a disciplina para que a coisa flua bem, para que exista um trabalho produtivo, eu tenho certeza que é isso que a espiritualidade mais quer da gente. E o texto, a gente vai ver que ele sempre reafirma isso. Já em mensagens passadas a gente foi compreendendo e a gente continua percebendo isso ao longo do texto. Então, fazendo o gancho aqui, sobre o Raul Silva, que é o dirigente. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Quer dizer, o animismo dele, no sentido de interferências negativas, ele é mínimo a ponto de nem se mencionar. Ele, nesse momento em que é analisado, nessa fase, ele está tão equilibrado e ele é tão honesto e tão bem conectado, ali desenvolvido e conectado com a espiritualidade, que a mente dele é como um espelho. E quando a gente fala espelho, é uma referência que já foi feita no primeiro capítulo para o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Então, a gente encontra de novo a palavra espelho na questão da sintonia que ele estabelece com os benfeitores. Então, voltando para o texto aqui, referente ao Aldous, o André Luiz narrando. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, apontando, explicou: Eis a nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, destaco isso, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Docilidade e bem, fazemos essa relação. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Quer dizer, se ela tem essa natureza de docilidade e de expansão do bem, é natural que as entidades que se aproximam dela percebam esse clima espiritual e já cheguem de alguma forma amansadas ou com mais facilidade, com mais aceitação para qualquer mensagem positiva. Porque a gente, enquanto trabalhador ali na reunião, por mais que o nosso dever seja receber a entidade da maneira mais honesta, é possível e eu acho que é importante, aos poucos, quem está no trabalho mediúnico da passividade, de receber a entidade, e encontrando os pontos energéticos, emocionais, sentimentais, para aos poucos ir envolvendo, colocando aquela atmosfera conforme encontra espaço na entidade. Exige habilidade, treino, mas ajuda. Então, os recursos pessoais, essa característica dela, eu tenho certeza que
acalma inúmeros corações. Por isso que coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral. Tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos à ação. Ele fala isso porque em seguida ele vai falar de uma pessoa que entra na mediunidade ali de uma maneira menos consciente. Ele vai usar a palavra sonambúlica. Então é só para a gente entender por que está falando de conserva-se consciente. Quer dizer que ela tem clareza do que está acontecendo durante o transe mediúnico. Quase rente parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou: aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Ponto. Quem está vendo na tela, eu até marquei um ponto bem grande aqui. Porque ele não fala nada mais. Ele não destacou critérios pessoais de desenvolvimento moral, cultural, o que quer que seja. Então, assim, vem conquistando gradativo progresso na clarividência, clareaudiência e psicografia. Mas não falou nada a mais. Ou seja, o fato de ele estar conquistando progresso não garante que o trabalho vai ser exitoso, que vai ser grandioso com o tempo. Porque o desenvolvimento de faculdades mediúnicas pode vir a ser o nosso buraco, se a gente não procurar se melhorar, não procurar se cuidar, olhar para as nossas feridas, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, enfim. Então, eu achei muito interessante. Ponto. Não, tá? É muito pouco. A gente vai ver que, comparado com a análise de outras pessoas do grupo, isso aqui é nada. Então, gostei. Achei legal a forma como foi colocada aqui no texto. Em seguida, abeirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado. Isso aqui é muito importante. As intenções dele são boas e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta, quer dizer, de troca entre o plano físico e o plano espiritual. Então, tem muitas possibilidades. No entanto, é sonâmbulo na classificação aqui do texto. É de uma passividade que nos requer grande vigilância. Isso aqui significa que ele se desdobra com muita facilidade, quase como se ele adormecesse e, entre aspas, perde a consciência. Isso nunca é de maneira completa. A gente nunca vai perder 100%. Não acontece. Mas a gente pode se afastar tanto que é como se ouvisse bem baixinho. Sabe quando alguém chama bem baixinho que você mal consegue ouvir? Assim, você sabe o que está acontecendo, sabe que tem alguma coisa chamando, mas você não ouve bem. E por outro lado também não se aproxima para ouvir, que é o que o médium ali deveria, com mais treino, fazer, conseguir se aproximar sem interferir. Então ele sabe o que está acontecendo de longe. As percepções elas são distantes, ele não tem clareza total e também não se aproxima o suficiente para tomar consciência de tudo e eventualmente inibir coisas que não sejam boas ou seguras dentro da reunião. Então, nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco. Porque a expansão dele é grande, então a espiritualidade, nessa expansão, pode aproveitar para muita coisa. Mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. E vai continuar falando dele. Então, olha quanta coisa para explorar desse nosso amigo aqui, o Antônio Castro. Necessita de maiores estudos e mais amplas experiências. Por quê?
não adianta só estudar e não ter vivência. Mas também não adianta só ter vivência e não estudar para entender o que está acontecendo. Porque vivência por si só, se não tiver uma reflexão, se não tiver uma orientação sobre o que está acontecendo, acaba virando até um vício. Então as pessoas acabam viciando em determinados cacoetes ou determinadas práticas que por vezes não têm razão de ser. Então, questão do estudo com experiência, a importância disso. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes. Olha lá, ele fica muito distante, ele se afasta muito e não toma pé da situação. Quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes quando lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos, desde que progrida, desde que tenha interesse em progredir. Então, o fato de ele não ter plena capacidade, pleno controle, não é um problema, porque a gente tem a figura do Raul Castro enquanto dirigente, e como ele é bem sintonizado, eu tenho certeza que ele toma pé da situação, sabe o que está acontecendo, e ele dá espaço para que o médium vá se desenvolvendo. Então, não espera pessoas perfeitas, porque a perfeição, entre aspas, a perfeição relativa, ela vai se dando com a experiência e com o estudo. Então, se fechar as portas, ele não vai se desenvolver. Então, é importante que ele pratique, mas que ele esteja aberto a receber as orientações que a dirigência traz e que ele esteja disposto a estudar também. Porque falar que ele se comporta quase como uma criança é algo grave. Então, se na reunião mediúnica ele faz isso, certamente em outras situações da vida ele também faz isso. Talvez ele se afaste das situações e tenha ali reações emocionais de indiferença, de birra, de raiva. Então, é algo interessante. Acho que vale o chamado de atenção aqui. E acho legal isso aqui também. Lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles. Para a gente conseguir atuar na contenção de qualquer entidade, o primeiro grande ponto é avaliar se nós estamos conseguindo conter os nossos próprios impulsos. Então, como que está a nossa raiva, como que está a nossa tristeza, como que está a nossa alegria, porque também uma alegria demasiada a ponto de se tornar quase como uma cegueira é um problema, porque a gente cai na vigilância, a nossa vigilância reduz, porque parece que tudo é lindo, tudo é belo, que eu vou sempre criticar a positividade tóxica, por exemplo. Então parece que está tudo perfeito. E aí não tem um olhar crítico sobre as coisas que a gente precisa ter. Então, buscamos a felicidade, mas a partir de um amadurecimento, de um olhar crítico e de saber que apesar das pessoas, apesar de questões difíceis de pessoas com certos problemas, nós seguimos e procuramos manter a nossa fé e a nossa espiritualidade elevada, apesar disso e apesar dos nossos próprios problemas, que a gente também tem que reconhecer. Então, se não for assim, a gente vai estar como criança. Não enxerga as coisas, age de maneira sem raciocinar, age ali exatamente por um impulso. Então, muito bom aqui as observações sobre o Antônio Castro para nós. Talvez seja o melhor estudo aqui para o nosso desenvolvimento.
Então, o André Luiz, voltando aqui, ele falando do Aulus. Movimentando-se algo mais, então, saiu ali desse médium e foi para outra pessoa. O assistente estacou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece, e exclamou. Então, analisando essa senhora. Apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência, ou seja, já passa dos 50, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Olha lá, exatamente o que a gente estava falando agora. Nós vamos ver que existem diversos apontamentos positivos sobre a Celina, justamente por ela lutar as próprias batalhas e procurar trilhar esse caminho com fé, com entrega, com a mente e o coração voltados para o bem. Então, ela é muito boa no trabalho mediúnico, em especial porque ela procurou se trabalhar e procurou vencer as próprias questões, as tentações. Então, a vida de vitórias particulares reflete um bom trabalho e vitórias dentro do centro espírita. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, com desenvoltura, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo. Quer dizer, o esposo dela era vítima, sofria de processos obsessivos, de perseguição. E, consequentemente, ela estando junta e tendo ali um compromisso que a gente vai ver, também acabava sofrendo nesse campo espiritual. Então, essas entidades que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Ao que dá a entender, então, a encarnação dela, dentre outras coisas, dentre a própria melhoria, por exemplo, mas tinha o propósito de tentar ajudar e de resgatar questões espirituais ali junto com o esposo. Então, a melhor leitura que eu faço disso. O esposo devia ter compromissos altíssimos que sozinho ele não conseguiria resolver, especialmente diante de processos obsessivos que ele não ia dar contas sozinho. Então, o planejamento aí da encarnação, no qual ela se coloca para estar ao lado e ajudar a enfrentar esses processos obsessivos a partir dos méritos e das condições que ela tem. Que esses processos obsessivos e essas dificuldades acabavam servindo para o próprio desenvolvimento dela. Então, aproveita as duas partes. É assim que eu enxergo a encarnação da Celina e a situação do esposo. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu. E lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, desenvolveu as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral. Como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada servidora na construção de valores do espírito. Então, olha o tanto que se tem a dizer da pessoa que lutou as lutas pessoais, que procurou enfrentar as dificuldades e se desenvolver a partir disso, desenvolvendo a espiritualidade a partir disso. O que é muito interessante? Ela, com certeza, viveu os piores dias que se pode imaginar dentro do que ela podia suportar. Com certeza ela chegou no extremo em diversos momentos.
e ela conseguiu passar, apesar do que possa ter acontecido com o esposo, mas ela conseguiu passar por isso. Ela fez a luta que precisava fazer. Se ela conheceu o extremo e conseguiu passar, não é qualquer entidade dentro do trabalho mediúnico, não é qualquer entidade que vai conseguir desafiar e, entre aspas, derrubar ela. Porque para chegar nesse ponto de ultrapassar as camadas de percepção e de segurança que ela tem, precisaria ser algo muito maior do que ela seria capaz de suportar, e eu nem sei se um centro receberia tal coisa. Então, ela é uma médium extremamente segura e excelente para o trabalho. Com certeza, ela tem uma facilidade tremenda de acolher e de direcionar qualquer entidade que chegue até ela. É claro que tudo depende do diálogo, tudo depende da vibração da sala, mas do que cabe a ela, ela é uma médium que imprime confiança, segurança, e quando o diálogo disser respeito a questões de superação, de enfrentar as dores, desse tipo de coisa, ela é um testemunho vivo. Então, por exemplo, se isso fosse no nosso centro, se a gente conhecesse alguém que é médium e que tem essa história, no próprio diálogo poderia ser sugerido à entidade que faz o seguinte: olha o campo e olha como que tá. Olha essa pessoa que você, através da qual você está aqui se comunicando com a gente. Se o espírito souber que está desencarnado, é claro. E a espiritualidade vai ajudar e vai abrir as lutas pessoais dessa médium. E aí a entidade vai tomar conhecimento que fala: nossa, realmente é uma pessoa que chegou no extremo e nesse extremo ela não se perdeu. E isso tende a inspirar. Porque o diálogo por si só, ele é bom, mas ele não basta se não tiver testemunho. Então, eu falo isso e eu lembro imediatamente de Jesus, que quando ele, com as aspas aqui, expulsou o demônio, é porque ele tinha autoridade moral. É porque ele venceu todas as lutas. Coisa que os seus discípulos até então não tinham. Então, as lutas pessoais são extremamente importantes para o êxito de um trabalho, especialmente aqui de desobsessão. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando por isso valiosa colaboradora de nossas realizações. Quer dizer, ela tem consciência da mediunidade, do desdobramento, então ela expande, ela retrai, ela entra nas energias ou nos campos da mediunidade, ela retorna, ela tem facilidade de transitar. E o que é muito bonito? Diligente e humilde. Porque a pessoa que venceu tantas coisas e que tem todas essas capacidades poderia cair justamente aqui, ó. Ela poderia se perder pela falta de humildade. E felizmente não é o caso dela. Ela é destacado aqui ela como humilde. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria. E repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se em um acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças das sombras. Então, o progresso espiritual dela permitiu com que ela acessasse regiões espirituais superiores, porque é uma questão, muito se coloca assim, né? Que para que a árvore cresça e que ela consiga ter uma copa ampla, precisa de raízes profundas. Então, quando nós estamos nos processos de dor, de sofrimento, quando a gente está nas expiações e nas provações, no fundo, nós estamos
crescendo as raízes. A gente está em teste para ver se nossas raízes vão crescer, se elas vão firmar, para que nós possamos alcançar um degrau a mais na nossa expansão espiritual, na nossa conexão e até no desenvolvimento de estruturas espirituais que a fé exercitada que ela faz acontecer no nosso perispírito. Então, a gente falou de assimilação de energias no capítulo anterior, se não me engano, especialmente aqui do chakra coronário e do quanto que isso se conecta e quanto que isso faz movimentar de energias. Então, é para a gente pensar que o tanto que ela se desenvolveu na oração e provavelmente de maneira consciente, que ela procurava receber e se conectar ali com as entidades amigas e receber a energia, eu tenho certeza que o chakra coronário dela é bastante desenvolvido e ela tem consciência disso. E o chakra acaba sendo, né, uma consequência, não é um fim em si mesmo. Mas eu tenho certeza que esse é o processo. Ela desenvolveu os recursos morais, as faculdades mediúnicas e através da fé, da dedicação, da perseverança, do amor e o olhar atento, eu tenho certeza disso, ela foi ampliando as capacidades de conexão e isso se dá especialmente nesse caso aqui de assimilação de correntes, isso se dá especialmente pelo chakra coronário. E eu deixei um apontamento aqui do Livro dos Espíritos, perdão, do Livro dos Médiuns, salvo engano. Porque o que o texto traz? Assimilando elevadas correntes mentais com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Lembrando que ela foi bastante atacada espiritualmente e conseguindo resistir, ela se desenvolveu. Ela se desenvolveu, acessa correntes espirituais superiores e dessa forma é menos suscetível ao ataque das sombras, porque ela já conhece o método e porque ela está conectada com a espiritualidade maior. E aí o que o Livro dos Médiuns nos traz? Entre aspas, ele é o antídoto para as obsessões. A melhor forma de afastar os maus espíritos é atrair a presença dos bons. E para a gente atrair os bons espíritos é preciso que cultivemos os valores e essas propostas dentro do bem. Então, tudo acaba se conectando. Deixa só eu ver se a gente vai avançar mais aqui no nosso texto. Só mais um pouquinho. E aí aqui o André Luiz dando a opinião e falando da experiência dele. Realmente, ao lado da irmã sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Olha o que eu falava no começo. Qualquer entidade que se aproxime dessa nossa irmã aqui, já vai começar a sentir isso porque é o clima espiritual que ela construiu e no qual ela se mantém. Então isso facilita muito o êxito de um trabalho de desobsessão, por exemplo. Provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos embanhávamos, Hilário indagou. Quer dizer, Hilário vai perguntar: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Quer dizer, se olhar pelo psicoscópio, vai dar para entender o que a gente enxergar no psicoscópio vai dizer respeito a tudo isso que o Aulus falou sobre ela, todas essas virtudes, tudo isso que ela construiu, isso vai estar no psicoscópio? Essa é a pergunta. Perfeitamente, elucidou Aulus, de pronto. Assinar-lhe-ia as emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Então isso seria registrado pelo psicoscópio. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações da matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. A gente falou disso
no vídeo 1 do capítulo anterior sobre o psicoscópio, que ele fazia como se fosse análise dos espectros. A gente falou isso no caso da astronomia, os equipamentos que são capazes de olhar outro planeta e compreender qual é a composição de matéria ou daquele planeta a partir do seu reflexo luminoso. Então é disso que está falando aqui. Mais tarde, o ser humano poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites, assim como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Eu acho interessante ele ter falado aqui que examinar a densidade, porque eu acho que densidade e luminosidade são as duas grandes palavras quando a gente está falando em analisar a posição espiritual ou a situação espiritual de alguém. E elas andam juntas. Então, a gente fala, né, de energias mais densas e realmente é como se tivesse ali um peso e, por vezes, pessoas, ou mesmo seres que já conseguiram atingir uma luminosidade, um desenvolvimento maior, por problemas, por questões diversas, essa luz ela pode se apagar devido a uma desconexão da pessoa com Deus e com a espiritualidade, e as energias ficam densas. A gente sente isso como peso. Perde o brilho e fica pesado. Só que a minha experiência pessoal, na prática ali dos tratamentos e do centro, é que o nosso progresso ele reflete em estruturas do nosso perispírito. Então, é como se fossem sendo construídos órgãos ou caminhos ou estruturas no perispírito. E o fato da gente perder a conexão não faz isso sumir. Isso só deixa de se manifestar. Então é mais fácil você resgatar a luz ou resgatar estruturas espirituais em alguém que já se desenvolveu uma vez. Eu coloco assim, as entidades mais perversas ou mais difíceis, os chefes da espiritualidade inferior, são seres que se desenvolveram muito no caminho espiritual. Só que eles se desenvolveram para satisfazer a própria vontade. Eles não tiveram conexão e não se colocaram como equipamentos da espiritualidade superior ou de Deus. Eles utilizaram os recursos para satisfazer as próprias vontades. Então existe estrutura que é boa. Muito possivelmente, antes de eles se perderem na própria vontade, eles estavam numa busca espiritual, geralmente nas correntes ocultistas, se perderam no meio do caminho por conta do próprio ego, só que está lá, a estrutura ela já foi desenvolvida em algum momento. Então, quando a gente consegue mostrar para a entidade que ela se desconectou de Deus, e ela percebe isso em algum momento porque ela vê que, por mais que ela tenha obtido muita força e tenha se mantido lá embaixo por muito tempo, não basta por si só. Ela acaba sempre dependendo de outras energias e chega um ponto em que ela cansa, que isso desgasta. Então, eu penso que é muito mais fácil a gente resgatar a entidade a partir disso, demonstrando que é só entre aspas, mas basta a gente criar essa ponte com Deus e usar todo o conhecimento e todo o aparato que já está ali desenvolvido para conseguir virar a chave com muito mais facilidade. Então, parece controverso, mas eu sinto hoje que é muito mais fácil a gente direcionar uma entidade de lá de baixo, bem das profundezas, vamos chamar assim, de muita densidade, mas alguém que já foi buscador espiritual e que sabe que existe uma energia diferenciada, que é a energia que vem de Deus, do que a gente tentar direcionar o caminho de alguém que não conhece isso. Porque quem não viu ou quem não sentiu um pouco do que é a manifestação de Deus nas energias e
e o quanto isso movimenta em nós, é muito difícil, porque nós vamos estar sempre dentro de um diálogo que é muito humano. Então, por vezes, ele vai demorar muito mais, vai demandar mais encontros, porque não há muito parâmetro. A gente vai falar de questões muito humanas dentro do diálogo. Então, você não tem muitas chaves para fazer virar ali dentro do espírito. Mas acabei me alargando bastante nesse assunto. Como eu disse, né, essa médium, ela tem testemunho e ela tem recursos para poder mostrar. Então, se tivesse num diálogo tendo essa médium recebendo uma entidade com questões mais humanas, daria para usar com mais facilidade a experiência dela. E falar, olha o quanto ela conseguiu alcançar e olha o bem-estar que ela traz a partir de determinadas condutas ou determinados pensamentos que ela teve. Então, usar um exemplo que esteja acessível ao espírito que está ali chegando é muito mais fácil do que a gente só falar e ficar no campo teórico. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão, no porvir, excepcionais atenções entre os seres humanos. Então, princípios mentais. Merecerão excepcionais atenções entre os seres humanos. Qual acontece na atualidade com os fotônios? Já vamos falar disso aqui. Assim como acontece com os fotônios estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Então, ele está fazendo um paralelo entre um ramo da ciência, que é a fotônica, e o estudo dos princípios mentais ou da luminosidade das irradiações mentais. Então, só para a gente ter do que se trata aqui, fotônica surgiu a partir dos primeiros semicondutores emissores de luz, inventados na década de 60. Quer dizer, era algo recente quando a gente olha aqui para a questão do livro. Não tenho de cabeça a data do livro, tá? Mas dá para ver que é um termo novo e que já veio aqui no livro. O termo fotônica enfatiza que os fótons possuem propriedades de ambas, ondas e partículas. Então talvez a gente possa de novo olhar aqui para densidade e luminosidade. E eu acho que essa é a única parte mais difícil assim, desse capítulo, tá? De coisas técnicas ou de científicas para a gente falar. E eu sinto que é aqui que a gente encerra o nosso vídeo de hoje. O capítulo continua e provavelmente mais um vídeo a gente termina. Então, esse eu acabei falando muito mais do que só lendo o texto, mas espero que tenha sido proveitoso. Eu sou muito apaixonado e eu gosto muito do trabalho da desobsessão. Não à toa que tem a série do Diálogo com as Sombras. E acho sempre legal aproveitar o conteúdo do livro para trazer a experiência, o conhecimento e algumas sugestões ou opiniões, eventualmente, minhas, para o desenvolvimento do trabalho. Então, espero que tenha sido positivo, que o tempo que você dedicou aqui para a gente, que tenha valido, que eu tenha sabido utilizar da melhor forma possível o seu tempo. Então, agradeço. Se gostou, se puder, se quiser, para deixar o curtir, compartilhar, comenta se quiser o que você achou, de boa, ou que concorda, ou que não concorda, para a gente poder encontrar também nossos pontos para melhorar. E se gostou, compartilhe, enfim, dá esse apoio para a gente ganhar visibilidade se você achar que a gente merece. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.